Olá, mais um Irradiando Saúde de Dentro para Fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. A passagem de hoje encontra-se em Esther, no capítulo 5, 1 e 2. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Esther, capítulo 6, 1 e 2. O tema da nossa live de hoje é o que os outros não veem. Mais um irradio de dentro para fora com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. Eu volto logo depois da vinheta. Já, já! O tema da nossa live de hoje é o que os outros não veem. Esse é o tema, é disso que nós vamos tratar hoje e eu espero que você seja alimentado por essa palavra, como eu já fui. Essa palavra falou ao meu coração, me trouxe alguns despertamentos, alguns ensinamentos da parte do Senhor e eu estou aqui para compartilhar com você mais essa mensagem que veio do coração de Deus direto para os nossos corações. Então vamos irradiar saúde com essa palavra de dentro para fora, porque o que o Senhor faz é assim, Ele primeiro opera no nosso interior, lá dentro, para depois sim, através de nós, alcançar as outras pessoas. E essa palavra veio para isso. Eu sou apenas um instrumento que o Senhor tem usado para que essa palavra alcance vidas e que ela transforme, que ela dê frutos e frutos em abundância. Então eu clamo nesta hora que o Senhor venha me abençoar todos a quem essa palavra chegar, que Ele toque nas mentes, que Ele toque nos corações, que essa palavra dê frutos, que ela venha despertar-nos naquilo para qual foi enviada, que o Espírito Santo esteja conosco neste momento e que venha ministrar poderosamente aos nossos corações. Clamamos, Senhor, a presença do Teu Espírito, porque sem Ele nada podemos fazer. Em nome de Jesus, tudo colocamos diante de Ti, já te dando graças. Amém. O que os outros não veem. A passagem que eu li aqui encontra-se em Esther 5, de 1 a 2, que é quando Esther vai ter com o rei e ele aponta o cetro para ela e ela toca na ponta do cetro. E a gente tem que entender por que Esther foi diante do rei, o que levou Esther até a presença do rei. Vamos ver aqui no Esther 4:11, tá? Ela foi até o rei, tocou no cetro. O rei levantou o cetro para ela. Mas o que isso significa? Por que o rei levantou o cetro para ela? Então nós vamos entender isso aqui no versículo 11 do capítulo 4 de Esther. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então, olha só, isso aqui foi uma resposta que Esther deu ao seu primo, Mardoqueu, que pediu que ela fosse diante do rei. E ela não havia sido convocada, já fazia 30 dias pelo rei, que Esther não era convocada a estar na presença do rei. E ali, atendendo ao pedido de Mardoqueu, entendendo a necessidade de ir diante do rei, Esther foi. E olha o que Esther fez aqui, foi uma grande afronta, porque ela não foi convocada.
e aquele que estivesse na presença do rei, chegasse à presença do rei sem convocação, a pena era a morte, a menos que ele erguesse o cetro na direção da pessoa. E isso aconteceu, mas poderia não ter acontecido. Então ali o rei achou graça de Esther e estendeu o cetro para ela. Então, quando Esther entra naquele local, com certeza as pessoas que estavam ao redor do rei, e principalmente os mais próximos, olharam para Esther horrorizados, né? Em suas mentes eles deviam estar pensando, que louca, o que essa mulher está fazendo aqui? Que afronta chegar na presença do rei sem convocação. Isso é uma afronta. Lembra que a rainha Vaste, que antecedeu Esther, ela afrontou o rei, se negando ir na presença do rei quando foi convocada. E o rei simplesmente destituiu a rainha Vaste e escolheu outra rainha, que foi Esther, quem a sucedeu. Então, olha o quão era grave você ou desobedecer ao rei, uma ordem do rei, ou afrontá-lo, fazendo algo que ele não ordenou, que ele não permitia. E Esther fez isso. Ela entrou na presença dele sem pedir permissão, sem ser convocada. E nessa atitude, né, ela enfrentou a morte e afrontou o rei. E aí as pessoas que estavam ali ao redor olharam o quê? A afronta. Elas viram a afronta. Que mulher é essa? Essa mulher pensa que é o quê e quem para afrontar e chegar na presença do rei sem convocação. Provavelmente era isso que pairava na cabeça dos que estavam ao redor e viram essa cena, sabendo que o rei não a havia convocado. Então, logo que vem o julgamento, a mulher é rebelde, está afrontando o rei, quem ela pensa que é, certo? É isso que acontece. As pessoas, elas vão vendo ali diante da situação e já vão o quê? Formulando em sua mente, em seus corações, uma ideia a respeito daquela situação. Eu quero ler também, mais para frente eu vou continuar, vou voltar a esse ponto. Guarda isso. As pessoas que estavam ali ao redor viram o quê? A afronta de Esther, né? A ousadia dela chegar diante do rei sem ser convocada. Aí se nós formos aqui, né, se a gente passar aqui para Esther, no capítulo 3, 5 e 6. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Gente, olha isso aqui. Ele achou pouco. Olha só, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu. Ele queria todo o povo. Isso está em Esther, capítulo 3, versos 5 e 6. Gente, olha como é que o inimigo é. Era pouco Mardoqueu. Amã, ele tinha fúria de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava quando ele passava. Os judeus, eles só se curvavam ao Deus deles, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles só se curvam ao Deus deles, né? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que nós aprendemos a amar, né? Através de Jesus, através de toda a Bíblia, do Antigo e do Novo Testamentos. Então, esse povo, ele só se curva diante de Deus. E aí, quando Amã passava, todos se curvavam, menos Mardoqueu. E isso enfureceu Amã. E aí Amã quis ir contra ele, mas achou pouco ir só contra ele. Ele quis ir contra todo o povo judeu. Então, o que Amã queria era o quê?
exterminar o povo judeu. Isso é muito tremendo porque isso acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Eu já dei um testemunho aqui em um vídeo anterior, não sei se foi até anterior da última live ou a penúltima live, que eu falei, né, que Deus pediu para eu estar orando pela minha irmã. E quando eu fui orar pela minha irmã, Deus me revelou algo muito tremendo. Quando eu me coloquei em pé num culto na minha igreja e fui orar pela minha irmã, Deus me revelou uma maldição hereditária que vinha através da vida da minha mãe. A pessoa que fez um trabalho contra a vida da minha mãe odiava tanto, tanto ela, que ela fez um trabalho de morte para minha mãe e para toda a sua descendência. Ela queria também, ela fez um trabalho para que os filhos, todo e qualquer filho que ela tivesse, morresse também. Então, tem pessoas que nutrem um ódio tão terrível, ela tem um coração tão difícil que o inimigo consegue usar de uma forma tão terrível, que a pessoa ela não queria só se vingar da minha mãe. Ela queria exterminar a descendência, gerações que viriam da minha mãe, do ventre da minha mãe. E Deus ali me revelou. E Deus mostrou que aquela maldição tinha sido quebrada da minha vida quando eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, né? Então, foi feito um trabalho contra a vida da minha mãe para alcançar também a sua descendência, os seus filhos. E foi o que aconteceu aqui. Amã, ele não estava satisfeito só com Mardoqueu, ele não queria só Mardoqueu, ele queria todos os judeus, né? A raiva era tanta que não bastava só Mardoqueu, ele queria todo o povo. Infelizmente existe isso, né? Infelizmente ainda nos dias de hoje, pessoas nutrem um ódio tão terrível no coração que ela quer o mal não só da pessoa que ela não gosta, mas de toda a descendência da pessoa. Né? Isso é muito triste, é muito terrível e isso é o inimigo. É o inimigo das nossas almas, mas que encontra corações dispostos a esse tipo de prática, a odiar desse jeito, nesse nível, né, terrível de trevas. E isso aconteceu, né, comigo quando eu fui orar pela minha irmã e aí Deus revelou ali essa maldição hereditária que foi quebrada, né, na minha vida depois que eu aceitei a Cristo. Então Deus ali me revelando do que Ele havia me livrado, né, do que Ele havia livrado a minha descendência, né? Então, assim, porque é uma fúria, é um trabalho tão terrível que, imagine, vai de geração em geração. E aí é necessário a quebra dessa maldição, a quebra desses trabalhos terríveis, né, que são feitos contra a vida das pessoas. E só Jesus tem poder para quebrar isso. Só Jesus tem poder para quebrar a maldição, né? Por isso a importância de nós nos rendermos ao Senhor, e nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos, e aí você vai entender porque muitas vezes a sua vida não anda, né? Tem pessoas que a vida é em círculo, sabe, um círculo, passa ano, entra ano, passa uma década, 2 décadas, 3 décadas, tem gente que já está com 50 anos, né? Meio século, e não saiu do lugar, continua, sabe, é aquela coisa, dando volta, a vida não anda, né? Isso é maldição hereditária. Então tem muitas coisas na vida das pessoas que não conseguem um relacionamento saudável, pessoas que não conseguem ter relacionamento com seus filhos saudável, né? Com amigos, enfim, tem uma série de coisas que a pessoa não entende. Por que aquilo na vida dela não anda, não funciona? Não consegue ter prosperidade naquela área ou em nenhuma área. Isso são maldições hereditárias e que só o poder da cruz, só o sangue derramado de Cristo, né, tem poder para livrar, tem poder para quebrar. Amém? Então, se você se encontra numa situação dessa, corre para os braços de Cristo, né? Aprenda sobre a palavra do Senhor, aprenda sobre aquilo que Cristo deixou de ensinamento e você vai entender que muita coisa que acontece na sua vida pode ser, né, provavelmente maldição hereditária.
E aí o que acontece? Em Esther 3:13 foi enviadas as cartas. Amã queria destruir o povo, não é? E aí o que acontece? O Assuero, que era o rei, ele deu a Amã autoridade, ele deu o anel dele que selava os mandatos, né? E deu autoridade a Amã para fazer o que quisesse. E aí Amã manda, né? E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Esther 3:13. E em Esther 4:9 temos: veio, pois, Rataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então aqui, Amã manda distribuir cartas dizendo, né, com a ordenança de que neste dia, ao dia 13 do 12º do mês de Adar, que se matasse todos os judeus. E aí isso veio aos ouvidos de Esther. Esther ficou sabendo. E aí o que acontece? Quando Esther fica sabendo, ela diz a Mardoqueu, que é aquele versículo que nós lemos lá em cima, anterior, né? Que está em Esther 4:11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem e mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se ele levantar o cetro. Então, Esther responde isso. Quando chega ao conhecimento dela que o povo irá morrer, porque o primo dela, Mardoqueu, pediu que avisasse a ela isso. E aí ela diz isso a Mardoqueu. E aí Mardoqueu responde a ela o seguinte, em Esther 4:13-14. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calaste, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, olha o que Mardoqueu fala para ela. Não pense que aí onde você está, no castelo, protegida pela guarda do rei, escapará. Né? Porque se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte Deus mandará para o povo. Mas tu e a casa do teu pai certamente perecerão. Quem sabe você não está aí, não é propósito de Deus você ter se tornado rainha justamente para este tempo, livrar o povo. Né? E aí, diante disso aqui, o que Esther faz? Esther encara a morte, né? E afronta o rei, indo na presença do Senhor sem ser convocada. Então, foi isso que levou Esther à presença do Senhor. Então, na verdade, muitos que poderiam estar ali e encararem aquilo como um ato de ousadia, de rebeldia, de afronta ao rei, né? Muitos podem ter encarado dessa forma. Mas, no entanto, era um ato quê? De amor e coragem. De amor pelo povo, por seu povo, o povo judeu. E coragem porque ela estaria enfrentando a morte, ela poderia realmente morrer. Tanto que ela fala, quando pede, né? Ela manda todos jejuarem por 3 dias, todo o povo, inclusive ela jejuaria, e depois ela ia diante do rei. E se perecer, pereceria. Então ela realmente teve uma atitude muito corajosa. Ela enfrentou a morte, estava disposta a morrer por amor a esse povo. E muitas vezes as pessoas não sabem, elas não veem o que está por trás de uma atitude
que pode parecer afronta, que pode parecer rebeldia, que pode parecer uma atitude que não deveria ter tido, não deveria ter acontecido. Mas o que levou àquela atitude era gravíssimo. Era o extermínio de todo um povo que estava em jogo, né? E uma vez isso aconteceu comigo, né? Eu estava aqui em casa e eu fui conversar com o Júlio, né? E eu, quando me altero, né? Deus ainda tem tratado, mas assim, eu já falo alto por natureza, né? Eu falo muito alto. E muitas vezes tento, né? Na rua principalmente, em lugares que eu fico ali tentando controlar o meu tom de voz, porque eu falo muito alto. E se eu tô animada, se eu tô exaltada, se eu tô, né, quente, com sangue quente, aí eu berro, né? Uma pessoa que já fala alto normalmente, se ela tá um pouquinho mais alegre, ela berra. E se eu tô um pouquinho mais alegre ou com sangue quente, eu berro. E eu estava aqui conversando com meu marido, com o Júlio, né? Nós estávamos aqui conversando e eu estava colocando coisas para eles muito importantes, coisas espirituais, sérias, né? Coisas graves que estavam acontecendo. Eu vendo o inimigo se aproximar, o inimigo chegar cada vez mais perto e a gente tem que estar vigilante, né? Tem coisas que a gente tem que estar vigilante. Eu já dei um vídeo aqui, se eu não me engano foi o último agora, né? Fechando as brechas. Então a gente tem que fechar as brechas, a gente tem que estar vigilante, porque o inimigo ele tenta a todo tempo, né? Se aproximar para derrubar, para matar, para destruir. E nós temos que estar vigilantes, temos que estar fechando as brechas, temos que estar atentos, né? E nesse período eu estava conversando com o Júlio sobre isso, né? Eu estava clamando, né? Eu estava em cima dele para que ele estivesse mais atento, para que ele estivesse mais ligado, para que ele estivesse, né, mais alerta, porque o inimigo estava se aproximando, né? E aí eu comecei a me exaltar, e aí quando vê eu já estou falando berrando, né? Porque você está quase que em desespero, vendo o inimigo se aproximar, vendo os planos do inimigo para a tua casa, que Deus revelou para Esther o plano do inimigo. Revelou o que ele queria fazer, o que a mãe estava preparando, né? Tinha preparado. Então, muitas vezes, Deus vai revelar. E aí Deus revela o que o inimigo está armando e você está vendo o que o inimigo está armando, você já está vendo os planos do inimigo sendo arquitetados, a forca sendo armada. Amã mandou preparar uma forca para Mardoqueu. Né? Então você está vendo a forca sendo preparada. E aí o que você faz? Você tem que ir diante do rei, porque aquilo tudo está acontecendo porque o rei concedeu o anel dele para um homem inescrupuloso. Ele concedeu a autoridade dele, ele delegou a autoridade dele para um homem inescrupuloso. Então, por causa do rei, tudo aquilo estava acontecendo, né? E aí você vai diante do rei, você vai diante, né, daquele que precisa resolver a situação. E aí era o que estava acontecendo, né? Eu vendo todo o plano do inimigo contra a minha casa, todo o plano, tudo arquitetado que ele estava querendo, a forma como ele queria entrar. E aí você vai diante do marido, com ousadia, né, no meu caso, com berro, né? A entrada de Esther ali foi um berro, foi um grito, foi uma ousadia, foi uma coisa que não poderia ter sido feita, e ela fez. Por quê? Porque o que estava por trás era muito grave, né? O que o inimigo estava planejando era muito grave. E aí a mesma coisa eu aqui, né? Então eu ali exaltada com o Júlio, me exaltando, né? Tentando fazer com que ele enxergasse o que o inimigo estava tentando, né? As artimanhas do inimigo contra o nosso lar. E aí eu me exaltei. E nesse momento estava chegando o meu filho com um amigo dele. Eles estavam chegando aqui em casa, né? Chegando na garagem. Eu não sabia, não vi, né? E nem vieram. Posteriormente, quando meu filho voltou para casa, chegou, entrou em casa, entrou de bico. E eu, meu Deus, para entrar de bico, né? O que aconteceu? E aí eu perguntei, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava vindo com o Jefferson, né? E você aqui, de lá do portão, eu ouvi você. Então, né? Ele só viu o quê?
ele só viu a afronta, né? Ele só viu o meu berro, ele só viu a minha atitude, mas ele não sabia o que estava por trás daquela minha atitude, né? Ele não sabia o quão grave era o que estávamos passando, o que eu estava querendo evitar com aquela minha atitude. Ele não sabia, né? Então era como aquele povo ali vendo Esther. Eles só viram o quê? A afronta daquela mulher. Eles não viram o que estava por trás. E assim foi meu filho, e assim foi o amigo dele. Eles só viram a minha afronta, né? A minha exaltação. Mas eles não sabiam o que me levou àquela exaltação. O que me levou a estar naquele estado, a estar com aquela atitude. E muitas vezes é assim. Nós vamos julgar as pessoas sem saber o que está por trás, o que levou àquela atitude, né? O que os outros não veem. Né? Disso que trata a live. Então, o que estava em jogo ali era o que o meu filho e o amigo dele não viram, não sabiam. Eles avaliaram a situação de acordo com o que eles viram ali naquele momento, mas havia coisas que eles não sabiam, que me levou àquela atitude, assim como Esther. Só viam a afronta dela diante do rei, mas não sabiam o que levou ela àquela atitude. Era algo gravíssimo, era o povo que estava para ser exterminado, né? E nós vamos nos encontrar muitas vezes em momentos assim, em momentos que as pessoas não vão entender as nossas atitudes, elas não vão entender o nosso estado naquele momento, seja emocional, né? Seja, enfim, fazer algo que aparentemente não deveria estar sendo feito, é um absurdo, é uma afronta, mas só quem está na situação é que sabe o que está por trás, o que está em jogo, né, daquilo que está ali acontecendo. Então, foi isso que aconteceu. O que estava em jogo era muito grave, né? E aí você vai ter atitudes que muitas vezes as pessoas não vão ver o que está em jogo. Elas só vão ver a sua atitude. Mas aquilo que você está defendendo, por aquilo que você está lutando ali naquele momento, não vai ser visto, né? Então, foi isso que aconteceu com Esther. E se nós formos lá em Esther, no capítulo 7, 2 a 4. E disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda ao rei. Então, o que Esther fala aqui? Ela pede o quê? A vida dela e do povo. Então, olha o quão grave era o que estava em jogo. Então, a atitude de Esther, encarando a morte e afrontando o rei, entrando em sua presença sem ser convocada, havia por trás dessa atitude algo seríssimo, seríssimo. Muito maior do que a afronta dela ao rei. Era o extermínio de todo um povo, né? E aí Esther tem aquela atitude. E aí, se nós formos em Esther 7, 10, enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Tremendo, né? Então aquela forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu, foi lá que ele foi parar. Ele foi parar naquela forca. Mas toda essa artimanha, toda essa cilada, deixa eu acenar aqui. A paz do Senhor, pastor. Amém. Então, toda essa
essa artimanha que Amã tinha preparado, essa cilada que tinha sido preparada, diante da atitude corajosa de Esther, foi por água abaixo, né? Amã ali foi enforcado no lugar de Mardoqueu. Aquela forca foi preparada, né, para Mardoqueu, mas quem entrou nela foi Amã, porque Deus é assim, né? Deus transforma tudo para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E naquele momento ali, Mardoqueu teve o livramento do alto, do Senhor, e quem foi enforcado foi Amã, por causa da coragem e ousadia de Esther. Em Esther 8:6, porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então, olha o amor de Esther. Que amor é esse que você está disposto em dar a vida por resgate de um povo, né? Não foi isso que Moisés fez? Moisés pediu ao Senhor, quando o Senhor disse que aquele povo era obstinado e que o Senhor ia eliminar todo aquele povo no deserto. Moisés vai diante do Senhor e pede: não, Senhor, antes risca-me do livro da vida, né? Risca-me do livro da vida, mas não faça isso, cumpra a tua palavra, cumpra a promessa que tu me fez, que esse povo herdaria a terra. Então olha ali o amor de Moisés por aquele povo obstinado, terrível, rebelde, né? A mesma coisa Paulo, eu assim, eu tenho um apreço enorme por Paulo. Por quê? Paulo, ao mesmo tempo que ele dá a vida por aqueles que amam a Deus, dá a vida pelo rebanho do Senhor, e ele fala isso, ele também diz: lança na mão de Satanás para ver se a alma se salva, né? Então olha que coisa tremenda, porque muitas vezes a gente só quer o quê? Aquele que está disposto a dar a vida. E aí é o Deus do amor, o Deus da justiça ninguém quer. Só quer o Deus do amor, o Deus bonzinho que perdoa todo o tempo, né? O Deus da justiça ninguém quer. E Paulo, ele era um homem que, ao mesmo tempo em que ele amava com todas as suas forças, ele também sabia ser justo, né? Ele também sabia, na hora que era para, larga na mão de Satanás, larga, deixa na mão de Satanás para ver se a alma se salva, né? Então tem horas, sim, tem horas que a gente vai praticar o amor. Em todo tempo, né, o Senhor fala, né, amai a Deus e ao próximo, os 2 maiores mandamentos. Mas tem horas que é necessário também a justiça, o arrependei-vos, porque se você não prega o arrependei-vos, se você só prega o amor, a pessoa não é levada ao arrependimento, ela não é levada ao real sentido, né, de receber o amor. Então, para você receber o amor, você primeiro tem que se arrepender. Não é verdade? Então, assim, se você prega só o amor sem o arrependimento, não há salvação, porque a salvação ela vem pelo arrependimento. Ela vem pelo arrependimento, né? E nós temos que ser firmes quanto a isso. Nós temos que pregar o amor do Senhor. Sim, Deus é amor. Ele nos amou primeiro, ele não faz acepção. Mas Deus também é justo. Ele diz que só herdará a terra aqueles que se arrependerem e aceitarem o Filho dele como único e suficiente Salvador, né? Então tá lá, em João 3,16. Né? Todo aquele que aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador será salvo, não perecerá, terá a vida eterna. O arrependei-vos, né? Então o amor de Deus, ele está aí para todos. Mas mediante ao arrependimento você alcança a salvação. Então é necessário pregar essas 2 coisas, né? E Paulo fez isso, né? Paulo, assim, eu tenho um apreço muito grande, porque Paulo era firme quando tinha que ser firme e amava quando tinha que amar. E eu acho isso muito tremendo. É o equilíbrio na proclamação do Evangelho, né? Nenhum dos extremos. Amém? E aqui Esther, então, voltando aqui ao tema, eu acabei fugindo um pouco, né, para falar de Paulo. Voltando aqui ao tema, Esther 8:6. Então Esther fala: como poderei eu?
né? Ver o mal que vem diante do meu povo e não fazer nada. Então, para os que estavam de fora, para aqueles que não entendiam o porquê que Esther chegou na frente do rei daquela forma, Esther foi rebelde e afrontou o rei, né? Ela foi insolente e afrontou o rei. No entanto, para aqueles que sabiam, para os judeus, Esther teve um ato de amor e coragem. Então você está vendo? De um lado tem um povo olhando e vendo a insolência e a afronta. Do outro tem um povo olhando e vendo o amor e a coragem daquela mulher. Tudo depende do quê? Da bagagem de informação que você tem, né? Então o povo que não tinha a informação completa julgou Esther de uma forma. O povo que sabia do que se tratava, que tinha informação, estava por dentro do que estava acontecendo, viu amor e coragem. E não é assim nos dias de hoje? Quantas vezes a gente julga, quantas vezes a gente aponta, quantas vezes a gente quer tacar pedra sem ter todas as informações. Você não tem as informações e aí você avalia pelo que você está vendo ali na superfície, pelo que você está vendo ali naquele momento. Você não sabe o que está por trás, o que levou a pessoa a ter aquela atitude, e aí você já está julgando. Então, cada um vai olhar de acordo com a bagagem de informação que possui. Por isso que eu já dei um vídeo aqui falando sobre quão é importante nós, como os cristãos, nos mantermos informados sobre tudo que acontece ao nosso redor. Não é só na Bíblia, não é só na palavra do Senhor, né? Tem gente que vive nesse mundo aqui, está totalmente a par do que está acontecendo no mundo, não sabe nada sobre nada. Mas a Bíblia sabe toda, né? As coisas do Senhor sabe tudo, vive orando, vive jejuando, mas não sabe nada do que está acontecendo no mundo. Né? Então você tem uma bagagem de informação pequena. Né? Deus vai te usar sim, é o Espírito Santo que faz sim. Mas quanto maior for a tua bagagem de informação, quanto maior conhecimento você tiver, mais Deus vai poder usar. Você será um instrumento, né, melhor nas mãos do Senhor. Melhor. Porque você sabe o que está acontecendo, não só no seu mundinho, mas ao redor. Ao redor. Né? E isso faz toda a diferença, principalmente na hora de avaliar situações. Isso faz toda a diferença. Então aqui nós temos duas situações. Pessoas que julgaram e a viam como insolente, né? Como rebelde, afrontando o rei. E pessoas que viam uma mulher que amou e foi corajosa por um povo que estava destinado, né? Por um povo que foi destinado, não, porque o destino desse povo não era a morte, tanto que foi salvo, né? Mas por um povo em que havia um plano do inimigo ali de extermínio para aquele povo. Glória a Deus, não era o plano de Deus, né? E se não é o plano de Deus, não se cumpre. Mas foi necessário o quê? Deus usar Esther. Esther foi o instrumento para ir diante do rei com amor, com coragem, com ousadia, para aquele povo, né? Para que aquele povo fosse livre daquele extermínio. Então, olha só, duas visões diferentes. Por quê? Pela falta de informação ou por ter a informação. Então, isso é muito importante. E nos dias de hoje não é diferente, né? Da mesma forma que o meu filho me julgou aqui, né? O amigo dele me julgou por não ter informações suficientes para saber do que se tratava e por que eu estava me comportando daquela forma, hoje é no mundo também. Agora mesmo, nós vivemos essa fase, né? Da questão aí da vacina, da questão do Covid esse ano, né? Então, você tem uma porção de gente julgando. Então você julga as pessoas, aí você tem aqueles que julgam, né, os vacinados e os não vacinados. E aí eu te pergunto, será que esses que olham para os não vacinados e dizem, né, que são rebeldes, são insolentes, são negacionistas, será que não está faltando informação? De repente, todo esse comportamento é por quê? Porque eles têm informação, eles sabem muita coisa, sabem o que pode estar por trás, sabem o que tem
por trás de muita coisa. Nós sabemos que em política tem muita coisa que, né, não vem à tona. Nem tudo em política parece o que é. Nem tudo. Né? Nem tudo que a mídia aberta fala, aliás, praticamente tudo, né? Se você for pesquisar a fundo, você vai ver que não é verídico, não é verdadeiro, né? Então, muitas vezes, vai da bagagem de informação que cada um teve. E cada um tomou sua decisão de acordo com a bagagem de informação que teve. E aí a gente vai julgar, eu vou julgar um, vou julgar outro, e de repente se me faltou informação, me faltou um dado, e aí eu estou querendo atirar pedra no outro. Né? Então, quantos aqui não julgaram Esther por ela entrar e afrontar o rei? E olha o que estava por trás nessa atitude. Então, antes da gente julgar, antes da gente apontar, antes da gente se levantar, será que a gente tem todas as informações necessárias para avaliar aquela situação? Será que a gente está entendendo todo o contexto daquela situação, entendendo o que levou a pessoa a ter aquela atitude? Será? E o Senhor fala, não julgueis para que não sejam julgados. Com a mesma medida que julgares, serás julgado. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas coisas a gente desconhece, muitas coisas a gente não sabe, né? Ou porque realmente não tem informação, ou pela desinformação, porque hoje o que está em voga é a desinformação, né? Então, se você realmente não busca saber o que está acontecendo ao seu redor, se você não busca ter um conhecimento um pouco mais amplo do que no seu mundinho só, né, você provavelmente vai estar sendo desinformado, né? Não é nem mal informado, é desinformado. Né? Já falei isso aqui uma vez. Então, eu vejo aqui isso. Esther foi corajosa e amou. Né? Ela não foi nem insolente e nem afrontosa. Ela foi corajosa por amor. Né? Enfrentou o rei, enfrentou a morte por amor àquele povo. Havia algo em jogo muito maior do que aquilo que poderiam estar imaginando aqueles que viram ela se aproximar do rei. Né? Então, quando você estiver aí, seja em que situação for, antes de julgar, procure entender o que está por trás das atitudes, procure entender o que levou a pessoa a ter aquela atitude, por que ela se comportou daquela forma. Porque tem muita coisa que os outros não veem. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. Que o Senhor possa ministrar mais essa palavra ao coração de cada um, que ela dê fruto em abundância. Né? A gente se vê no próximo vídeo com mais um Irradiando Saúde de dentro para fora, uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. Deixa sua mensagem aí embaixo. Daqui a pouco, quando eu publicar o vídeo, eu vou publicar um texto. E no texto tem uma pergunta. Vai lá nos comentários e responde essa pergunta. Amém? Eu fico por aqui com mais um Irradiando Saúde de dentro para fora e vejo vocês no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo. Deixa seu comentário aí embaixo também. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, com mais um Irradiando Saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. A paz do Senhor.